Olá, turma! Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos comportamentos dos motores elétricos em função das suas condições de funcionamento. Então hoje nós vamos estudar o rendimento e fator de potência dos motores de indução em função do seu carregamento. Quando nós tratamos de carregamento de motor elétrico, nós estamos correlacionando ao quanto nós estamos exigindo, ou a máquina está exigindo do motor elétrico em relação à sua potência nominal. A potência nominal do motor é aquela que vem gravada na placa dele. Tá? Ou seja, se o motor lá diz que ele é de 1 CV, então na placa está 1 CV ou 736 watts. E neste caso, essa potência gravada no motor é uma potência mecânica, ou seja, é a potência de saída do motor. Ela não é a potência elétrica dele. A potência elétrica dele é maior do que esta, considerando as perdas do motor, ou o rendimento do motor. Tá? Então, esse vai ser o estudo que nós vamos ter hoje. Tá? Então, nós vamos verificar que há uma variação dos parâmetros, alguns parâmetros elétricos do motor em função do carregamento dele. Então, para isso, nós temos que primeiro entender o funcionamento do motor elétrico. Vamos retomar isso. Então, o motor elétrico, em específico, nós vamos estudar aqui o motor de indução. Ele é baseado no princípio da indução decorrente em um rotor com espiras em curto-circuitos. Então, por isso que o nome dele é motor de indução. Então, nós vamos ter externamente um campo girante, né? Um campo variável, que vai produzir a variação de fluxo magnético, ou ΔΦ. Tá? Lembrando lá das leis de Faraday e de Lenz. Então, esse fluxo magnético variável, ele vai produzir correntes neste rotor. Tá? Então, a gente vai fazer chamar aqui um vídeo do YouTube para tentar explicar um pouquinho melhor este funcionamento do motor elétrico aí. Então aqui, ó, no motor elétrico nós temos essa parte externa que é o estator, onde estão as bobinas do motor, ou também conhecida como parte estacionária do motor, né? Essa é a parte onde ela é que recebe propriamente a alimentação elétrica. Vou ampliar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Tá? Então essa é a parte que recebe a alimentação elétrica. E este aqui é o rotor. Tá? E o rotor, ele normalmente é feito de ferro silício. Tá? Essa parte mais grossa dele aqui é feita de ferro silício. E internamente temos ranhuras que normalmente são feitas de alumínio. Então o alumínio ele é melhor condutor elétrico do que o ferro silício. Então é uma parte que vai se conduzir corrente elétrica. Tá? Vamos avançar aqui. Tá. Aqui, ó, o campo girante, né, do estator, ele vai produzir uma variação de linhas de campo ao redor dessas ranhuras aqui, que mostra só a parte de alumínio do rotor. Tá? Então isso aqui forma uma espira em curto-circuito. Então, no momento que uma linha de campo passa por aqui, está variando o fluxo magnético. E variando o fluxo magnético, nós vamos ter correntes nessas espiras aqui. Tá? Como isso aqui está em curto-circuito, num primeiro momento, no momento que a gente liga o motor, o fluxo magnético, a variação de fluxo é máxima e a corrente aqui é máxima. Então, o rotor está em curto-circuito. E o estator vai sentir isso. Né? E é nesse momento que vai ser vai se exigir a maior corrente possível do motor, que é a famosa corrente de partida do motor. Isso ocorre por quê? Essas espiras são curtos-circuitos, o rotor está parado e as linhas de campo estão cortando esse rotor a uma velocidade muito grande. Né? Então, olha só, esse é o efeito que ocorre quando temos essa variação de fluxo magnético. Então, vou voltar aqui, ó. Vou pegar bem no iniciozinho do vídeo, essa parte. Então isso aqui é o que acaba ocorrendo, ó. O campo magnético girante, ele na realidade está
fazendo com que varie a velocidade síncrona do motor, esse fluxo magnético. E isso produz então essa corrente elevadíssima. Então a corrente só é elevada porque o rotor está parado, e a variação de fluxo é máxima, portanto a corrente é máxima. No momento que o motor atinge a velocidade síncrona, ou próximo da velocidade síncrona, ele vai começar o seu processo de escorregamento, né? Vou deixar o vídeo rodando aqui para mostrar como é que funciona. Basicamente, isso aqui está mostrando o conjunto de espiras do motor, né? Como é que funciona. Então mostra aqui que ela, pela regra da mão direita, né, que é produzido um campo magnético nas espiras. Essa aqui explicando a parte do rotor do motor. Depois até posso deixar esse vídeo para vocês assistirem. Então aqui mostra a alimentação trifásica do estator e o que acontece com o campo magnético à medida que vai variando essa corrente no estator. Então essa forma a velocidade síncrona ou a velocidade, o campo girante, que não é propriamente dito, né? Esse condutor que está sendo posto aqui no meio, pessoal, essa espira, está simbolizando apenas uma fração do rotor. Então aqui, ó, se nós lembrarmos lá da parte do eletromagnetismo, o campo magnético ele tá mudando de posição, ó, a cada instante, e isso está produzindo uma corrente induzida no rotor. E essa corrente induzida, ela vai produzir um campo magnético também. E isso vai fazer com que tanto o rotor quanto... O rotor, na realidade, vai interagir com o campo magnético do estator. Então ele vai sair de atrás do campo magnético do estator. Então aqui mostra o campo girante, né? Como é que funciona o processo do... Então aqui nós vemos que todas as correntes são todas diferentes nas frações do rotor, né? E à medida que o rotor vai atingindo perto da velocidade do campo girante, então essas correntes começam a diminuir. E isso explica também por que diminui a corrente do motor quando ele está em regime de funcionamento. Bom, daqui para frente mostra só apenas com as partes componentes do motor, né, pessoal? Então vamos voltar para o nosso PowerPoint. Então aquilo que eu tinha explicado, né? No momento inicial da parte do motor, a corrente é máxima, conhecida também como corrente de partida UIP. Né? Então, à medida que o motor acelera, a corrente dele cai. E a corrente é mínima quando atinge a velocidade próxima à síncrona. Mas não atinge esta velocidade, tá? Então, assim, ó, se o motor atingisse a velocidade síncrona, ele pararia de funcionar. Tá? Então, para vocês entenderem, o motor de indução assíncrono, ele precisa do escorregamento para o funcionamento dele. Porque se não tiver pelo menos uma linha de campo cortando aquelas espiras do rotor, o motor não funciona. Tá? Então esse é o princípio de funcionamento dele e precisa para que ele continue a ter força. Tá? Então a gente pode modelar, para termos de análise, um motor elétrico de indução, comparando ele a um transformador. Então, aquilo que nós citamos, né, que o rotor ele nada mais é do que o secundário de um transformador. Então, ele na partida ele se comporta como se ele fosse um transformador com secundário em curto-circuito. Então, o primário vai ter que suprir essa energia. Então, é exigido uma alta corrente do seu primário, né, ou seja, da rede elétrica.
Então eu simplifiquei o motor desta maneira, tá? Aqui temos a bobina do estator. Coloquei uma resistência série para representar a resistência do fio do estator. E o rotor como uma bobina ligada a uma resistência variável. Essa resistência variável é a carga de saída, tá? Ou seja, estou representando de alguma maneira a resistência mecânica, ou seja, a máquina que vai ser empurrada por esse motor, tá? Então é aplicada uma tensão no estator, supondo que no início, né, essa resistência é muito próxima de zero, porque só temos nesse caso aqui o rotor, apenas o rotor, não temos resistência no condutor, né? Então na hora da partida é como se nós estivéssemos exigindo uma corrente elevadíssima no secundário do transformador, ou do motor, né? E essa corrente vai ser exigida da rede. Então isso a gente chama de corrente de partida do motor. À medida que o momento, a partir do momento que o motor acelera, então o rotor dele se comporta como uma resistência, se a resistência dele aumentasse, tá? Então, em funcionamento, a corrente do motor é muito menor. Então essa resistência é como ela fosse a mais alta, né, do ponto de vista elétrico. Então o funcionamento do motor ele tende a baixar a corrente dele. Então primeiro vai baixar a corrente no rotor, para depois ser sentido isso no estator. Então baixa a corrente na rede, tá? É por causa dessa corrente de partida elevada que nós temos que usar métodos para redução da corrente de partida do motor. Que métodos são esses? São chaves que, entre aspas, ou enganam o motor ou reduzem a tensão de entrada dele para que a corrente também caia. Para não termos problemas de sobrecarga do sistema, desarme de disjuntores, desarme de fusíveis, ou abertura de fusíveis, quedas de tensão muito bruscas, né? Ou até mesmo sobrecarregar um transformador. Então por isso que se usa então, chave de partida compensadora, estrela triângulo, série paralela, soft starter. Então esses métodos são utilizados para reduzir a corrente de partida do motor, tá? Depois que o motor está em funcionamento, essa resistência da carga aqui, de saída, ela é vista como uma resistência como se fosse a parte mecânica do motor, tá? Então ela reflete eletricamente no motor. Então é mais ou menos assim: se a gente coloca mais carregamento no eixo do motor, é como se nós estivéssemos baixando a resistência. Por que isso? O rotor vai ser, entre aspas, mais segurado, né, pela parte mecânica da máquina. E isso vai fazer com que o escorregamento aumente. O escorregamento aumentando, vai ser induzido mais corrente no rotor, para que ele entregue mais potência. E esse escorregamento maior e essa corrente maior vai se implicar num aumento da corrente na rede. Então, o que quer dizer com isso? O motor ele vai fornecer a energia sempre que a máquina solicitar. Ele vai tentar fornecer sempre o que a máquina solicitar. Se ele exigir pouca potência mecânica, ele vai exigir pouca corrente da rede. Se exigir mais potência mecânica, ele vai exigir mais corrente para compensar. Então o motor ele é bem versátil com relação a isso. Mas isso influencia na rotação do motor, tá? Então toda vez que houver variação do carregamento da carga, é sentido no motor como se fosse uma variação do valor da resistência do rotor, tá? Então, como eu tinha citado, é sempre uma tendência do motor tentar suprir a corrente necessária para o seu funcionamento. E isso vai implicar, pessoal, em algumas coisas, tá? O tamanho do motor ele está diretamente relacionado à potência dele com a amplitude de carregamento que ele pode ter, tá? Um motor de 100 CV ele pode fornecer de 1 CV até 100 CVs, né? Mas qual será que é a condição ideal de funcionamento desse motor? Será que vale a pena colocar um motor de 100 CV para fornecer apenas um CV?
Será que isso é viável, é prático isto? A gente pode perceber que a vazio já a corrente já está muito acima do que seria um motor de um CV. Então não faz muito sentido, mas vamos tentar enxergar isso aí. Tá? Então assim, ó, quanto menor o carregamento mecânico do motor, menor será o seu rendimento. E aqui está a chave, pessoal, para a gente fazer eficiência energética. Tá? Então quanto mais alto o carregamento mecânico, melhor será o seu rendimento. Então isso significa o seguinte: se eu tenho um motor para uma determinada potência, nós temos que tentar usar o máximo de potência possível dele para se obter o máximo de rendimento. Quanto mais abaixo da potência nominal dele, pior é o rendimento do motor. Então, quanto menor o carregamento mecânico, também é menor o fator de potência. E isso tem uma explicação. Se a gente exige menos potência mecânica, a gente vai ter a energia reativa sendo formada igual dentro do motor para suprir o campo magnético. E isso representa fator de potência. E na indústria, baixo fator de potência é um grande problema. Tá? Mais à frente, na disciplina, nós vamos tentar entender o porquê dessa questão do fator de potência, por que ele é tão prejudicial. Mas motores subcarregados, abaixo do carregamento nominal dele, são elementos muito ruins para a instalação elétrica do ponto de vista energético. É um problema tanto na questão de rendimento de energia e pior ainda para a questão de fator de potência. Tá? Então, quanto maior o carregamento mecânico, maior é o fator de potência. Então, para vocês entenderem, potência mecânica exigida no eixo do motor, ela representa a mesma coisa que potência ativa. Tá? Então nós vamos acessar aquele site da VEG de novo, pessoal, para que nós possamos enxergar isso na curva de um motor. Estou tentando abrir aqui. Vamos pegar esse motor mesmo aqui, tá, pessoal? Vamos ver, ele é um motor de 20 CV, tá? Esse aqui é um motor com flange, tá? Para acoplamento direto na máquina. Vamos pegar as curvas de funcionamento desse motor aqui, ó. Eu vou pegar, pessoal, e vou tirar fora aqui o escorregamento e as correntes. Vamos deixar só rendimento e fator de potência, tá? Esse motor de 20 CV, olhem só. Imaginem a seguinte situação. Foi feito um projeto mecânico da máquina, tá? E tem que se escolher um motor para que essa máquina funcione. E imaginem que lá no dimensionamento, o técnico e mecânico, o engenheiro mecânico, ele determinou que tinha que ser um motor de 10 CV. Mas para garantir o funcionamento da máquina, ele optou em usar um fator de correção e dobrou o tamanho do motor. Em vez de usar um motor de 10 CV, ele preferiu usar um motor de 20 CV para garantir que a máquina funcionasse. Então vamos ver o seguinte: se o motor estiver funcionando com 10 CV, ele vai estar com 50% de carregamento. Olhem só de quanto é o fator de potência dele, 0,63. Se ele tivesse com 100% do carregamento, vamos tentar achar aqui, ele estaria com o fator de potência 0,81. Então vejam a diferença, pessoal. Ele vai estar consumindo muita energia reativa. Tá? E assim, a energia reativa ela independe do carregamento do motor, tá, pessoal? Independe do seguinte sentido. Ele vai produzir de qualquer maneira. Se eu não consumir energia ou consumir energia ativa, ele vai produzir energia reativa. Para que essa energia reativa? Ela existe para formar o campo magnético do motor. Para o motor continuar girando, ele precisa do campo magnético. Tá? E o rendimento do motor, com 50% de carregamento, a gente vai ver aqui, ó, dá mais ou menos 91,66%. Tá? E ainda vou dizer, esse motor não é um motor com um dos piores rendimentos que existe. Tá? Com 100% ele tem aproximadamente 93
3%, tá? 93% arredondando aqui de rendimento. Vou fazer o seguinte, pessoal, vamos pegar o mesmo motor, um motor de 20 CV, tá? De 10 CV, e vamos dar uma olhada se fosse usado de 10 CV conforme o projetista supôs, né? Inicialmente. Se ele tivesse optado por não usar o fator de correção. Então vou usar aqui o motor standard. Vou pegar aqui o de 10 CV. Aquele era um motor de 4 polos. Tensão a mesma. Vamos pegar aqui o mesmo tipo de motor, tá? Que ele era sem pé e com flange. Vamos pegar um motor com flange aqui também, tá? Vamos ver o que aconteceria se o projetista tivesse optado por este motor aqui, tá? Como é que ficaria a questão do rendimento? Agora é o seguinte, supondo que a máquina estava exigindo 10 CV, agora nós vamos estar na faixa de 100%, tá, pessoal? Então vou tirar aqui escorregamento e as correntes de novo, tá? 100%. Esse motor estaria aqui com aproximadamente 91%, tá? A princípio no rendimento não está se ganhando nada, estamos perdendo um pouquinho. Mas no fator de potência 0,84 contra 0,63 do anterior. Então vejam só, se teve um ganho no fator de potência. Então dos motores seria mais aconselhado utilizar então o motor de 10 CV ao invés de um de 20 superdimensionado, tá? Então aqui é o primeiro, um dos princípios básicos da eficiência energética. Se preferir dimensionar motores para potência nominal mesmo, tá? Vou voltar lá para o slide e quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Então o ideal é que o motor funcione com 100% do seu carregamento. E os motores superdimensionados, né? Então aquilo que eu falei são muito prejudiciais em termos energéticos. E isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Se vocês pegarem a placa de 99% dos motores elétricos usados na indústria, vão encontrar um dado conhecido como fator de serviço 1, e a maioria é 1,15, tá? Poucos são de 1,1 e muitos poucos de 1, tá? Fator de serviço 1. A grande maioria é fator de serviço 1,15. O que significa esse fator de serviço? Significa que o motor, apesar de ser construído por uma potência nominal, ele pode trabalhar com 15% além da sua capacidade nominal. Então, no caso daquele motor de 10 CV, ele suportaria trabalhar com 11,15 CV. Tá? Então, o motor teria 1,15 CV de reserva para trabalhar. Então, não tem problema se dimensionar um motor para trabalhar no limite dele. Então, ele suporta uma leve sobrecarga, sem dar problema algum de funcionamento ou de queima para o motor. Então, pessoal, nós vamos fazer alguns exemplos aqui de cálculos de parâmetros elétricos, considerando essas características dos motores. Vocês vão perceber que é algo parecido com o que nós fizemos na aula passada, tá? Eu vou mostrar dois métodos de cálculo, tá? Um usando já a corrente, já que o site da WEG nos fornece as correntes do motor, e outro mostrando o uso do rendimento, porque catálogos antigos de motores, alguns dados mais antigos de motores elétricos, placas, mostram o rendimento, mas não mostra a corrente numa determinada situação. Então, para nós chegarmos a alguns dados, nós precisamos usar outros métodos, tá? Então, um deles é o do rendimento, que era muito utilizado. Então, vou mostrar os dois para que vocês tenham conhecimento deles, tá? Então, esse primeiro exemplo determina a potência ativa reativa aparente de um motor trifásico de indução standard de 30 CV, com dois polos, 380, 660 volts, estando ele a 100%
de carregamento. A tensão de linha é de 380 volts. Aqui, pessoal, não vou entrar lá no site para fazer a busca, eu já retirei os dados de lá, tá? Mas é do mesmo método da aula passada. Então, os dados que eu tirei aqui, ó, que a potência mecânica do motor a 100% é 30 CV, é a nominal dele, o fator de potência é 0,86 e a corrente em 380 é 42,62. Então, a resolução, potência aparente raiz de 3, tensão de linha vezes corrente. Então, raiz de 3, 380 vezes 42,62 dá 28.051,6 VA. Potência ativa é potência aparente vezes o fator de potência. 28.051,6 vezes 0,86 dá 24.124,4 watts. Potência reativa, usamos o teorema de Pitágoras e obtemos 14.314,5 VAR. Exemplo 2, é parecido, porém agora em vez de ser 100% é 50% de carregamento, né? Então é um motor trifásico agora de 3 CV, 4 polos, 220 e 380, a 50% de carregamento. A tensão de linha dele é 220 volts. Então 3 CV, fator de potência com 50% de carregamento é 0,6 e a corrente 5,76. Aqui, pessoal, essa corrente não é a nominal do motor, é a corrente a 50% que nós retiramos lá no site da VEG, tá? Então, a resolução, mesma coisa, né? Substituímos e obtemos, então, 2.194,9 VA. Para potência ativa, potência aparente vezes fator de potência, 1.316,9. E a reativa, 1.755,9. O método diferente que nós vamos ver agora é este aqui, que era muito utilizado antigamente, tá? E eventualmente tem que ainda ser utilizado, que é o método utilizando o rendimento, tá? Então determine as potências ativa, reativa, aparente, bem como a corrente de um motor trifásico de indução standard de 75 CV, com 4 polos, 380 a 660 volts, estando ele a 75% de carregamento. A tensão de linha é 380 volts. Utilizar o método do rendimento. Aqui, pessoal, retirei os dados do site da VEG também, tá? Mas menos a corrente. Então, os dados aqui, potência mecânica é 75 CV, fator de potência com 75% de carregamento é 0,83, o rendimento dele com 75% é 95,24%. Então, a resolução, primeira coisa, a gente tem que determinar quanto vai ter de potência mecânica de fato, tá? Já que ele vai estar utilizando só 75%. Então, 0,75, né, ou 75% de 75, que dá 56,25 CV. Temos que passar essa potência agora para a potência elétrica em watts. Então, a potência elétrica é potência mecânica vezes 736. Então, essa parte de cima converte para watts, a mecânica, né? E aqui, 100 dividido por rendimento percentual, isso aqui vai nos dar, na realidade, o rendimento não percentual, tá? Vai dar o rendimento mesmo. Então, substituindo, vamos ter uma potência ativa deste motor de 43.469,1 watts. Potência aparente é a potência ativa pelo fator de potência. Então, substituindo, nós vamos ter 52.372,4 VA. E para a reativa, nós usamos o teorema de Pitágoras, 29.211,4 VAR. E a corrente, né, pessoal, é S dividido por raiz de 3 vezes tensão de linha. Então é potência aparente dividido por raiz de 3 vezes tensão de linha, que é 380. Isso vai dar uma corrente de 79,57 amperes. Então aqui estamos mostrando o outro método, tá, pessoal? Então vamos deixar aí para vocês para mais alguns exercícios para serem resolvidos, tá?
Os dados vocês buscam no site da VEG novamente. Então, obrigado pela atenção, pessoal, e até a nossa próxima aula.